Hoje nós vamos falar então de uma doença bastante popular e bastante comum na nossa região, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Como o próprio nome diz, a definição dessa doença é o refluxo do conteúdo ácido do estômago e conteúdo alcalino, às vezes até do duodeno, que é a primeira porção que a gente tem do intestino, refluindo através então do estômago para o esôfago. Ou seja, o paciente do refluxo é aquele paciente que nos queixa que tem uma queimação. Só que essa queimação, por vezes, ela sobe e às vezes chega a incomodar até a garganta, piorando muito durante a noite e após alimentações copiosas. Então a doença do refluxo, boa parte dos sintomas está relacionados a uma questão comportamental desses pacientes. Ela é uma doença que a gente diz que, de certa forma, ela é mais frequente em pacientes que têm uma alimentação extremamente calórica e que, de certa forma, têm uma alimentação não tão balanceada no termos de fracionamento dessas refeições. Então, por exemplo, pacientes que têm hábitos de comer poucas vezes ao dia e comer grandes quantidades, pacientes que têm o hábito de beber líquidos juntos com a refeição, pacientes que têm hábitos de comer frituras, fumar e beber, são todos pacientes propícios a desenvolver a doença do refluxo gastroesofágica. Existem formas de se prevenir isso? Sim, passando por essas medidas comportamentais, evitando tomar líquido durante as refeições. Nós sabemos que o ideal é que nós tomamos líquido 30 a 40 minutos antes ou 30 a 40 minutos após a refeição. Já que eu tomando líquido junto com a refeição, eu vou criar um volume líquido muito grande dentro do meu estômago, que isso pode fazer com que isso possa refluir para o meu esôfago. E por que eu sinto tanta dor? Eu sinto dor porque o ácido que é produzido no estômago, ele não foi feito para estar lesando essa mucosa do esôfago. O esôfago não está preparado para receber esse ácido. O nosso estômago tem uma camada de muco, que é como se fosse uma geleia. E essa geleia protege a mucosa do estômago. O esôfago não tem essa camada. Então, quando esse ácido, por menor quantidade que seja, começa a ficar voltando frequentemente para o esôfago, nós vamos ter uma das consequências da doença do refluxo, que é o quê? A esofagite erosiva ou não erosiva do refluxo. E isso dói muito. Por isso que é frequente quando eu atendo pacientes com dores epigástricas, dores tipo queimação, de alta intensidade, eu já penso um pouco em refluxo. Por quê? A doença do refluxo é geralmente o sintoma que faz o paciente procurar o médico. Ele pensa que é uma gastrite, ele fala, agora minha gastrite atacou. Mas na verdade é o refluxo, porque é um ácido que está sendo lesivo a um órgão que não está acostumado a receber isso daí. Existe também, fora essas questões comportamentais, uma outra causa de refluxo, que é a hérnia de hiato esofágico, conhecida também como a hérnia de esôfago ou a hérnia de hiato, que aí já é um defeito anatômico onde eu tenho um alargamento de um músculo que impede esse refluxo de voltar. Esse músculo, por tempos, ele se alarga e aí esse meu mecanismo, essa minha válvula, esse esfíncter esofagiano inferior que impede esse conteúdo de refluir, fica debilitado. E aí, somado a esses maus hábitos comportamentais, eu posso ter uma doença do refluxo bastante grave.